Fala, investidor e investidora! Sejam muito bem-vindos ao canal Geografia Financiada e no vídeo de hoje nós vamos ver sobre essa máquina de fazer dividendos que é a Caixa Seguridade. Nós vamos falar sobre o balanço do primeiro TRI e as perspectivas agora para o ano de 2025 em relação aos proventos. Mas antes da gente começar o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. Bora lá então. Pessoal, vou pegar o balanço do primeiro TRI de 25. Vamos dar uma olhadinha nos dados. Então, a Caixa reportou um lucro no primeiro TRI de 1 bi, um aumento de 9,2%, um ROI, retorno sobre o patrimônio líquido, de 58%, um aumento de 0,2 pontos percentuais, um payout muito alto, galera, mais de 90%, tá? 92,1% de payout, receita operacional 1,4 bi de receita operacional. Vamos dar uma olhadinha então nos dados da Caixa. Segmento de habitação subiu aí de um ano contra o outro, 12,4%, residencial 26,5%. Então a Caixa habitacional residencial teve o melhor desempenho histórico de emissões no trimestre, com foco em resultados para longo prazo. Pessoal, o que explica todo esse bom resultado aqui? A gente tem que olhar um pouquinho o macro, tá? A gente vai olhar um pouquinho o macro. Minha Casa Minha Vida impulsiona crescimento no mercado imobiliário de 2024. Lançamento e vendas de imóveis têm alta de 15% no primeiro trimestre. Por que a gente está tendo esse boom imobiliário, pessoal? Já cheguei a comentar em outros vídeos. Nós temos aqui uma questão macro a ser olhada. Se vocês olharem aqui, ó, a nossa pirâmide etária no Brasil e vocês pegarem aqui, ó, 40, 39, 34, vocês vão ver que na nossa pirâmide etária, essa é a amostragem onde a maior parte da população brasileira hoje se encontra. E normalmente nessas idades, 34, 39, 44, até 29, é onde as pessoas estão comprando seus primeiros imóveis. E a Caixa, ela detém uma participação de mercado de mais de 70% na venda dos imóveis residenciais para Minha Casa Minha Vida. Esse boom populacional que a gente tem é o que explica os resultados tão bons no setor de construção civil no Brasil, pessoal. Beleza? Vamos dar uma olhada então nos outros setores. Previdência subiu também 12%. Pessoal, essa turma toda aqui, ó, vai aumentar a pirâmide ela vai ficar invertida, tá, pessoal? Esse tipo de pirâmide aqui já está acontecendo nos países desenvolvidos, sobretudo no Japão, tá, pessoal? Então a pirâmide etária vai inverter, tá? Conforme o tempo vai passar aqui no Brasil e nós vamos ter mais idosos do que pessoas e crianças em idade ativa, tá, pessoal? Então, quando nós tivermos mais idosos, aí nós teríamos que olhar mais para o segmento de saúde, fármacos, para esse segmento aí, tá? Bom, previdência subiu também, assistência subiu também, uma alta bem expressiva, 52%. Vamos dar uma olhada aqui então, consórcio também subiu bastante, consórcio, capitalização 8,2. Então em todos os segmentos de negócio da Caixa está tendo um aumento na venda dos seus produtos e serviços. E aí a gente vai falar um pouquinho então sobre os dividendos. Então, desde o primeiro TRI de 24 até o primeiro TRI de 25, o lucro por ação, né, ele ficou meio que de lado, né? Então, se você olhar aqui de 0,31 a 0,34, não foi muita coisa. Mas dá uma olhada então aqui, ó, no valor patrimonial por ação, pessoal. Também ficou um pouquinho de lado, certo? Mas e o yield? Também aumentou, tá certo? Por quê? Porque eles acabaram fazendo durante o ano de 2024 a emissão de alguns papéis, tá, pessoal? Eles acabaram jogando alguns papéis aqui para venda, tá? E aí o que acontece? Você é diluído se você não comprar mais cotas. Mas note, desde o começo, tá, pessoal? Desde o começo do último ano, a Caixa pagou
bons proventos, muitos bons proventos. Então a média lá de 8,5, 8, 9,5, 7, 9,2. Então, por que a gente tem que olhar a Caixa com um pouco mais de carinho? Então vamos dar uma olhadinha então nos seus pares, né? Hoje o maior, digamos assim, concorrente da Caixa seria o Banco do Brasil Seguridade. Só que o Banco do Brasil, pessoal, apesar dele ter um ROI maior, apesar dele ter um yield maior, apesar dele ter um PL menor, tá certo? A única coisa que a Caixa aqui ganha no comparativo seria então no preço sobre o valor patrimonial, que ela não estaria tão esticada quanto o BB Seguros. O que acontece? O BB só paga 2 vezes por ano, pessoal. Eles pagam em fevereiro e pagam em agosto. Já a Caixa, ela paga, gente, em trimestres. Ela tem uma receita mais previsível, tá? E vou ser sincero com vocês, olhando friamente quanto é que o mercado espera, às vezes faz mais sentido até comprar Caixa do que comprar BB Seguros, que são duas empresas que eu venho comprando recentemente, venho aportando aqui no canal. Se vocês nos acompanham já tem bastante tempo, dá uma olhadinha nos outros vídeos. Vou deixar o card aqui da minha carteira pública, tá? Para vocês olharem, que vocês vão ver que eu tenho aportado em Caixa e BB Seguros, tá? Bom, então qual que é a perspectiva do mercado? Bom, a Caixa fez aí um bi, né, de lucro líquido, 1,4 bi. Eu coloquei aqui então 4,5 bi durante o ano de 2025. Isso vai dar para a gente um lucro por ação de em torno de 1,5%. Vamos jogar aqui então os 90% de payout. Isso dá 1,35% por ação com a cota do dia de hoje. E aí isso daria para a gente um yield estimado de 9%, pessoal. Um yield muito alto. Notem, se vocês olharem aqui pelo preço teto do Bazin, dá R$ 22,50 o preço teto dele. O meu preço teto, R$ 15, mas como está na margem aí de erro, eu ainda continuo aportando. Então, só para explicar para quem não conhece o canal e está chegando agora, o que é essa planilha. Pessoal, essa planilha aqui é a planilha que eu faço o controle das minhas ações onde eu invisto. Estou expandindo aos poucos para outras ações que os inscritos acabam me pedindo para analisar, mas aqui, de acordo com a minha tese de investimentos, eu olho o preço teto Bazin como uma referência, mas e não como uma tomada de decisão final. Por quê? Porque o preço teto Bazin, pessoal, ele está ultrapassado em relação ao valor do Tesouro IPCA. Então, hoje o IPCA está pagando aí na faixa dos 6 a 7% e a gente tem que trabalhar com um prêmio de risco em cima da renda variável. E esse prêmio eu peço 2 a 3 pontos percentuais. Por isso que eu estou pedindo aqui um preço teto da geografia investida de um yield mínimo de 9% ao ano. Beleza? Então, quem gostou, não se esqueça de compartilhar, curtir, se inscrever no canal. Dúvidas e sugestões, comenta aqui abaixo e até o próximo vídeo.